Glória a Deus. Vamos para Apocalipse capítulo 20. Deus abençoe, todos são muito bem-vindos. Pronto? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Palavra de Deus, oh glória. Tome assento adorando, bendizendo o santo nome de Jesus. Hoje à noite um culto maravilhoso de adoração. E hoje à noite vamos passar as coordenadas sobre como será a nossa passagem do ano e etc. Meus irmãos, vamos dar sequência e dessa feita nós vamos entrar no milênio, que é o que vai acontecer depois das pragas cessarem. Nós já falamos sobre isso, as 7 últimas taças. Então vai acontecer a guerra de Gog e Magog. Jesus vai surgir nos ares com a sua igreja, e com o sopro da sua boca desfará o iníquo. E a igreja, ela vai começar então esse período para um reinado de 1000 anos. Tem muita coisa entre umas e outras que nós já falamos, que não tem como a gente detalhar, e não tem como, senão a gente vai ficar mais um ano e ainda vai faltar. Porque realmente a escatologia bíblica é muito rica. E por que eu não falei das outras visões escatológicas? Justamente porque também não dá tempo. Por exemplo, tem os tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas. Então tem muitas visões, 4, 6, 8, 10 visões de cada coisa. Por isso que se você for na internet vai ter alguém que está falando algo que não é do jeito que falamos aqui. Por quê? Porque é uma outra visão escatológica. Para muitos, para você ter uma noção, nós já estamos na metade da tribulação. Para muitos. Ou seja, daqui a pouco vai começar a outra metade, que é a grande tribulação, para eles, na interpretação deles. Por que eles pensam assim? Aí é versículo para dar manga, como diz o bom goiano. Mas, por que nós cremos, e eu já falei sobre isso, que primeiro a igreja será arrebatada? Por causa de 1 Tessalonicenses 2, ou 2, quando diz que só há um que resiste, que é o Espírito Santo vai arrebatar a igreja, então aí o iníquo se manifestará. E porque quando começar a grande tribulação, daí 7 anos, Jesus volta na segunda vinda. Então, como é que é esse negócio? Dá para medir o dia da volta? Dá para saber o dia que Jesus vai voltar? A Bíblia diz que ninguém nessa terra sabe. E nem Jesus, quando estava aqui, sabia. Agora ele sabe que ele é um com o Pai. Entendeu? Jesus, quando disse nem o Filho, é porque ele estava aqui conosco. Agora que ele voltou para o Pai, não tem segredo entre o Pai e o Filho. Não existe isso. Eles são um em tudo. Bom, aí vai. O que vai, então nós vamos entrar e vamos falar do milênio, ok? Concordes? Quando, abre aí Apocalipse, Isaías 2 também, mas guarda Apocalipse 20 aí, bem guardado. Quando começar o milênio, vai ter um período
irmãos, chamado de intervalo entre a grande tribulação e o milênio. O intervalo de 75 dias, 30 mais 45, segundo Daniel 12, aí tem que fazer uma conta ali para você vai achar essas duas diferenças. E esses 75 dias é o que vai acontecer, a preparação e a purificação para o reinado do milênio. Então, a restauração e purificação do templo, porque o templo já estava profanado, né? Mas agora vai ser purificado. A ressurreição das duas testemunhas que vão morrer, nós não falamos das duas testemunhas aqui, quem serão, mas eles serão mortos, falamos só por alto, né? Que depois, mas aí vai haver a ressurreição dessas duas testemunhas. As duas testemunhas vão pregar, muitos verão o milagre, vão se converter. Haverá a conversão de Israel nesse período, haverá a preparação dos que estão na terra para o reinado, haverá a salvação de muitos nesse período, para que o milênio comece. Então, uma purificação e começa o milênio. Lembra da nossa campanha do concerto? Geralmente Deus, quando quer abençoar e reinar, Ele manda consertar. Então, por que a gente faz essa campanha? Porque a gente quer um ano mais abençoado, então conserta. E aqui o milênio será algo inexplicável de maravilhoso. Então, Jesus vai dar àqueles a oportunidade de se consertarem, de se converterem, de se renderem da forma correta, e haverá a preparação para a inauguração do milênio. Resumir os 75 dias, ok? Então, neste momento, Jesus agora é o rei da terra, o Senhor da terra. Por isso, Daniel 7:27 diz: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Parece que nós combinamos para cantar o reino é sempre eterno, né? Você sabia, Alexandre, que eu ia falar sobre isso? Não. Mas nós somos dirigidos pelo Espírito do Senhor. Isaías 2, de 1 a 5, vamos ler? Olha quanto que a palavra de Deus é fiel. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas. Olha a conversão aqui. As suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então esse momento é o momento do reino do milênio, onde Jesus, a nova Jerusalém, o Zacarias 14 fala que o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio, e nós já temos isso, os geólogos, né, que foram lá e construiu a rede de hotéis Hiltons, foi lá para construir um hotel no lugar mais visitado do mundo, e não puderam construir ali no Monte das Oliveiras, porque eles descobriram que o monte está condenado, e haverá um tempo que ele se fenderá ao meio. E aí a Bíblia já está dizendo isso desde Zacarias antes de Cristo, que o monte se fenderá ao meio e a nova Jerusalém descerá do céu. E aqui Zacarias 2 está falando sobre isso, sobre o monte, sobre dali que a lei do Senhor virá e o seu reino será sobre nós. Então Jesus vai reinar, e o reino será onde? Daniel 2:35.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Quem que é a pedra que fere a estátua? Aqui está fazendo referência à estátua e os reinos. Também é outro assunto que dá pano para manga, não é? Na visão na época de Daniel. Então o que acontece? A pedra que é Jesus esmaga os reinos e se levanta para reinar. E Salmo 2, 8 e 9 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Outra versão: pede-me e te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Apocalipse 5:10: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus, o Rei dos reis, e nós reinando com ele. Você se alegra por isso? Sua esperança é reinar na terra ou no céu? Muitos se perdem porque querem reinar na terra. Muitos se perdem porque o que perde na terra faz a pessoa entrar em depressão, brigar com Deus e abandonar a igreja. Mas os que esperam um reino eterno, os que querem a glória futura que há de vir, os que esperam o livramento da ira futura, os que olham para Jesus e querem a eternidade, estes vencerão, triunfarão. Zacarias 8, peraí, um momento. A igreja estará glorificada no milênio e reinará com Jesus Cristo. Por isso nós lemos no versículo 6 de Apocalipse 20, que está aí aberto na sua mão. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder na segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Qual que é a segunda morte? Separação eterna de Deus. Estes não têm parte a segunda morte, porque eles já estão ressurretos, transformados e ao lado do seu mestre Jesus. Multidões de pessoas nascerão nesse tempo. Zacarias 8, só anota aí, de 4 a 6. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Esse reino é um reino, irmão, de glória e de maravilha. É um reino que todos, em sã consciência, se soubessem o que é esse reino, amariam e viveriam para estar lá. Israel será a nação principal nesse reino. Isaías 62, 2 e 3. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. E aí 8:23 de Zacarias, para concluir essa parte. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, de todas as línguas das nações pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então haverá uma cura para Israel. A nação de Israel é eleita de Deus. Entenda, a nação, assim como a igreja é eleita de Deus. Só que quem será salvo na igreja? Os que permanecem. Estão prestando atenção? Os que permanecem em igreja é que serão salvos. Não é o indivíduo que é predestinado, é a igreja que é predestinada.
Então, se você fizer parte da igreja, se eu fizer parte da igreja verdadeira, viva, que ama, que perdoa, que luta, que batalha, que não deixa de congregar, porque aquele dia está se aproximando, que se alguém errou, ela perdoa, se alguém levantou contra, ela abençoa, se alguém persegue, ela ora por esta pessoa. A igreja verdadeira, que ama os seus inimigos, e que a justiça dela excede a justiça dos publicanos, dos pecadores, essa igreja do Senhor Jesus Cristo, essa está predestinada. Eu tenho que permanecer nela. Entende? Todo jeito haverá um casamento. Quem vai estar lá? Quem permanecer igreja. Não é quem for da Assembleia de Deus, é quem permanecer igreja verdadeira. Ok? Então estará lá. Não permaneceu, está fora, porque a predestinação é para a igreja. E Deus predestinou Israel. Então tem muita gente em Israel que se perdeu, porque o Salvador é Jesus. Mas Israel será salvo. Ou seja, naquele dia verão o seu Cristo, se converterão a Ele, se arrependerão, lamentarão, e o Senhor será o seu Salvador. Haverá os remanescentes de Israel que serão salvos. Ok? Entenderam? Está muito rápido ou está legal? Entendeu ou não? Quem não entendeu? Não teve coragem de levantar a mão. Deus abençoe. Agora vamos entrar. Como será esse milênio? O que vai acontecer nesse milênio, pastor? Primeira coisa que você tem que saber é que tudo, quando Jesus reina, é perfeito. O problema nosso é rejeitar o reinado de Jesus em nós. A gente não aceita certas coisas. E tudo, escute isso, abra bem os seus ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que Deus ordena na sua palavra é para o nosso bem. Não tem implicância, não tem mandamento pesado. Mandamento é pesado quando a gente orgulhosamente não quer aceitar a vontade de Deus. Porque o mandamento não é levando você e eu para um cativeiro, não. É tirando você e eu do cativeiro. O mandamento do Senhor é para a libertação nossa de todo pecado, de todo erro, de todo mal, de toda maldade. Quando Deus manda perdoar a pessoa, por exemplo, que fez um mal, e você sabe que fez mal, que aquela pessoa tinha que pagar, não sei o que, e Deus manda perdoar, é porque esse ódio aí vai fazer mal para você. Essa mágoa aí vai matar você. E o camarada que às vezes matou, vai ficar todo. Mas você vai perder a vida aqui, vai viver o tanto que for viver muito mal, e ainda vai perder a salvação. Por isso Deus diz, perdoa. Ah, mas você vai ser condenado, você vai ter enfermidade, você não deixa de ser bobo, não. Mas eu quero ver ele quer morto, eu quero ver ele morto. Eu sei que está morrendo, infeliz. A mim pertence a vingança, deixa eu tratar com justiça as pessoas, obedeça o que o teu Deus está dizendo, perdoa, é o bem para você. Mas a gente não deixa Jesus reinar, não aceita. Ah, vou ver, vou pensar, não sei, acho que não. Pois é, por isso que tem um punhado de gente indo para o inferno e se perdendo. Eu confio em Deus. Alguém pode dizer isso? Você confia nos milagres dele ou você confia na doutrina dele primeiro? É isso que a gente tem que entender. Deus só quer o bem. Quando ele manda confessar é porque sabe que o pecado vai levar para o inferno. E aí a pessoa não confessa nunca, pensa que... Não esqueça de Sansão não, que vivia no pecado, mas tinha alguma unção na vida dele para fazer alguma proeza, e ele pensava que Deus estava com ele, mas no 16:28, quando ele viu, o Espírito Santo não estava mais nele, e ele não tinha percebido. Uma coisa é Deus me dar poder para fazer alguma coisa, outra coisa é eu ser salvo.
Uma coisa é pregar bonito, outra coisa é viver brilhando a luz do Senhor. Então esse reino eterno é um reino que será maravilhosíssimo. Perfeito. E o Senhor vai restaurar toda a terra na sua originalidade. Todo o ecossistema, todos os reinos, tudo que envolve a terra será restaurado. Então haverão algumas coisas que vão acontecer. Preparem as Bíblias, por favor. Isaías, capítulo 2. Isaías, antes de Jeremias, no capítulo 2, abram, por favor. Vamos ler aí o versículo 4. 2 de Isaías, versículo 4. O que nós vamos ver? Que a paz será universal. Ela encherá a terra. Quando você vê que Jesus, ele é aquele que abarca os céus e a terra, a presença dele em glória virá para a terra. Você não entendeu, não? Uma coisa era o Jesus homem na terra, agora é o Jesus glorioso. Vai encher a terra da sua glória. 2,4 diz assim, então por isso ele é o príncipe da paz, então, não é? 2,4, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear, porque haverá paz entre as nações. 9,6, tão conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que Jesus dá enche e permanece. Amém, meus irmãos? Então haverá uma paz universal. Apocalipse, toda hora eu falo Apocalipse. Isaías capítulo 11, abram aí por favor. Nós estamos aí com o livro na mão. 6-9. Olha que paz que excede. 6-9. Acho que a Sara Rubia vai gostar desses versículos. Olha, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Imagina um menino guiando um leão. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Os animais serão herbívoros, voltarão a serem herbívoros. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Meu Deus. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Meu Deus do céu. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Haverá paz entre até os animais. Animais que guerreiam hoje. O leão quer comer a corça foge do leão. Tanta gente morre de medo de certos animais e tal. Tudo haverá paz e harmonia entre eles. Um não será mais aquele que vai ser o predador do outro, o fugitivo do outro. Entre animais haverá paz, e entre os seres humanos e os animais haverá paz. Você vai pegar um leão assim, igual lá na Argentina tem uns bichos lá, né? Você vai pegar e vai passar a mão ali sem nenhum medo e nem receio, porque todos serão domesticados. Haverá uma paz entre tudo e entre todos. Por quê? Porque o príncipe da paz está presente.
É tão profundo isso aqui, meus irmãos. Por exemplo, se nós deixássemos o nosso Senhor reinar na nossa casa de verdade com a sua palavra, ou seja, a sua doutrina. Que é doutrina? Doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Doutrina é um conjunto de normas bíblicas que deve reger as nossas vidas. Tem bons usos e costumes, mas é outra coisa. Então, se nós deixássemos Jesus reger a nossa casa, o nosso lar, conforme a sua palavra, e não ficasse brigando, não ficasse falando não concordo, eu concordo, ao invés de brigar e se rendesse, a nossa casa seria repleta de paz. Onde Jesus reina, a paz reina. Entenda isso em nome de Jesus. Onde Jesus reina, o amor reina, o perdão reina. Tudo que é bom reina, mas nós vivemos procurando concessões para nós. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco nisso, o Senhor sabe que eu não consigo nisso, o Senhor sabe que eu não sei o que. O meu filho, eu sei que você é fraco para tudo, mas sei que eu dou poder para vencer tudo. Mas a gente quer ter essa razão, e aí a gente só perde, irmão Valdemir, só perde. Então, a paz será universal. Segundo, o júbilo, o gozo, a alegria, aleluia, será universal também. Por isso Isaías 9, por que nós estamos usando muito o livro de Isaías? É o profeta messiânico, é aquele que falou mais do Messias no Antigo Testamento. E ele tem muita coisa escatológica nele. 9, 3 e 4, quem está gostando? Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Olha, multiplicou o povo e a alegria aumentou. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Deus tirou o jugo. Aí a alegria tem que ser livre. Tem vezes que eu chego na igreja e falo: Senhor, tira o peso para a gente poder adorar. Porque tem hora que tem coisas acontecendo nos bastidores, atrapalha o culto, é uma coisa bem terrível. Fica aquele peso. E a pessoa pensando que tem razão de estar daquela forma e não corrigiu. Mas quando Deus tira o peso, toda vez que Deus rompe com os pesos, a glória derrama. Se cada culto as pessoas viessem só para adorar com o coração limpo, todo culto haveria glória derramada. Porque Deus manifesta no meio do seu povo sempre, sempre, quando o povo é livre e está voltado para Ele. 12 de Isaías 3 e 4, capítulo 12, 3 a 6, diz assim: E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Haverá, irmãos, a salvação, por isso a alegria. Porque o grande Salvador, a gente tira águas de alegria, é do meio da fonte da salvação. Quando Deus nos salvou, vocês lembram que a angústia saiu da alma? Os que de fato foram salvos e nasceram de novo, né? Quando a gente aceita, sai a angústia, sai a opressão, sai aquele abafamento, aquela coisa que não presta, e você se sente livre, você só quer ficar feliz e dar glória ao nome do Senhor. O reino também será de uma glória universal. Isaías, vamos 35 de Isaías, tem outras passagens aqui. Destas passagens que nós estamos lendo, tem mais 4, 5 passagens, eu não estou citando aqui. Isaías, vamos ler 35, versículo 2.
abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Meu Deus. Isaías 40, 4 e 5. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Irmãos, é glória em todo lugar. Reunião do ministério, porque nós vamos presidir sobre cidades, vamos governar ao lado do Senhor, não é? Reunião do ministério, a reunião de glória. Chega lá naquela cidade, toma decisões tal. Chega lá, glória. Não tem lugar para briga, não tem lugar para desacordo, não tem lugar para essas coisas. É glória, glória, glória com paz, glória com alegria eterna. Glória, meus irmãos, com santidade. Tudo nesse reino será santo. Tem gente que quer que a gente seja santo, porque não sei o que, é o propósito. O objetivo de Deus é que a igreja seja santa. Nós estamos ensaiando para estar lá com o Senhor. Santidade. Isaías 4, 3 e 4, 29, 18 a 23, Ezequiel 36, 24 a 31, toda a terra será santa. Por quê? Porque o santo está ali. Outra coisa que vai ter no milênio, conforto. Como não ter conforto se tem paz, se tem alegria, se tem santidade e se tem glória? Isaías 61, 3 a 7, Jeremias 31, 23 a 25. Haverá conforto, porque o Senhor, Apocalipse 21, enxugará de todos os olhos todas as lágrimas. Não haverá luto, não haverá pranto naquele lugar. Conforto. Talvez você pudesse pensar comigo nessa altura. Não, pastor, espera só um pouquinho, não vai ser muito monótono, não. Seria se não tivesse glória, se não tivesse paz, e se não tivesse gozo e alegria e júbilo. O que faz a coisa monótona é quando falta o sentido. Toda pessoa que encontrou o sentido, todo lugar faz sentido. Estou filosofando aqui. Podia escrever essa frase aí para mim, por favor. Toda pessoa que encontrou o sentido, todo lugar faz sentido. Está num lugar muito parado. O cara que está com depressão faz isso aqui, Deus me livre, esse lugar aqui é para depressivo. E o que achou sentido? Nossa, que lugar cheio de paz. Tudo depende disso aqui, ó. É o que está aí dentro que te faz bem ou mal. Por isso a palavra diz em 4:23 de Provérbios: tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração. É porque é dele que procede as fontes de vida. Se o seu coração estiver bem, fonte de vida. Se o teu coração estiver mal, aí vai lá para Mateus, quando Jesus fala que do coração vem tudo quanto não presta. Suicídio, homicídio, prostituição do coração do homem. Então, se eu guardo, fonte de vida. Deixou de guardar, fonte de morte. Guarda o teu coração e o sentido. Você vai ver que faz sentido. Aleluia. E o que a terra será mais? Cheia de justiça e juízo. Isaías 9, 7. Tem uns que eu tenho que pular porque o tempo. Isaías 9, 7.
justiça e juízo, do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Juízo e justiça. 11, 4 e 5. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Nós estamos vivendo tanta injustiça na terra, e o Senhor saberá tratar tudo justamente. Ninguém vai ter desconforto, ninguém vai se sentir inseguro, porque esse rei é justo, é reto. Ele, o nosso rei, é que vai estar reinando. Aleluia. Outra coisa, haverá completo conhecimento do Senhor. Isaías 11, vamos ler 1 e 2 e o versículo 9. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 9, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Além de Deus conhecer tudo, saber tudo, ver tudo, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, os atributos de Deus, não é? Ele tem todos, e porque Ele é o Deus verdadeiro, nós também teremos pleno conhecimento. Tem gente que pergunta, como que vai ser na eternidade? Vai saber quem é quem, quem é quem, quem é quem? Vai. Há um pleno conhecimento. Tudo no céu é perfeito e completo. Tudo no céu é perfeito e completo. Nós saberemos tudo o que fizemos aqui de errado, e tudo o que fizemos de certo. Não sentiremos o peso da culpa lá, mas no dia do julgamento, creio que sentiremos, porque é o dia do julgamento. Mas depois disso é gozo pleno, eterno. Nós saberemos quem foi fulano de tal e ciclano de tal. Uma das passagens para você saber disso é Lucas 16. Lucas 16 está lá, o rico, o Lázaro, no seio de Abraão. Pai Abraão, diga a Lázaro que molhe o seu dedo pelo menos e tal. Ou seja, está na eternidade, já morreu, e sabe quem é Lázaro, sabe quem é Abraão. Como sabe se nunca viu? Pleno conhecimento. A mente é plena, sabe de tudo. Amém? Amém ou não? Amém. Depois tem Abacuque 2,14. Outra coisa, a instrução emanando do rei. Isaías 12, 3 a 6, e vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, nós já lemos, e direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai com excesso o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez grandiosas coisas, saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo no meio de ti. Também 29, 17 a seguir, abram lá, Isaías. Você quer ir para esse reino? Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se apartará por um bosque? Não se reputará, por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão e dentre as trevas
as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, que se some o escarnecedor, que se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços aos que repreendem na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vi a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Deus vai abrir o entendimento de todos. Os surdos ouvirão, os mudos falarão. Outra coisa que você entende no milênio: não haverá enfermidade e nem enfermos, não haverá cegos, não haverá surdos. Onde Jesus reina, Ele traz saúde, Ele traz a perfeição para o ser humano. Aleluia. Se nós, irmãos, nos deleitarmos nisso, e vivermos para isso, estaremos com o Senhor naquele dia. Outra coisa, aqui que nós entendemos dos textos, ele trará, preste atenção, Ele trará essas instruções, Ele ensinará. Irmãos, uma coisa é você ter aula com o professor fulano de tal, o melhor professor que sabe ensinar de maneira especial, e você aprende com facilidade. Outra coisa é o Mestre Jesus. Outra coisa, natureza abençoada, livre da maldição. Isaías 11, 6 a 9, 35 e 9. Também quando aos Romanos, Paulo diz que a natureza geme, a criação geme, tudo terá, tudo que clamou terá resposta. A natureza, toda ela será abençoada, não terá maldição. A maldição entra lá com Adão e Eva, o espinho entra, os abrolhos entram. O segundo Adão agora vai reinar na terra. Sai os espinhos, sai os abrolhos, sai o mal, sai a maldição, e a bênção de Deus estará sobre a natureza também. A doença será eliminada, a não ser quando Jesus quiser tratar alguém com um pecado aberto, e aí é diferente. Cura dos deformados, tudo vai ser corrigido. Isaías 29, 17 a 19, 35, 3 a 9. Proteção da vida, Isaías 41, de 8 a 14. Ninguém tira a vida de ninguém. Ausência de opressão ou tirania, Isaías 14, 3 a 6, 42, 6 e 7, e outras passagens. Longevidade, ausência de falhas de desenvolvimento, tudo será perfeito. Tudo será perfeito. Muitos nascimentos dos que vivem com corpos físicos, não é? Terá a igreja que terá sido transformada num corpo incorruptível, que terá vindo com Jesus, certo? E aí ela está reinando com Jesus. A ressurreição dos santos já haverá de ter acontecido então. A ressurreição dos que morreram nessa época da grande tribulação, e eles vão reinar. Agora na terra haverá aqueles que ainda não morreram, quando Jesus voltar, que se converteram. Então a vida será poupada, mas estas pessoas ainda haverão de passar pela morte. Muitos nascimentos
dos corpos físicos nesse tempo, desses que ainda estão em corpos físicos, eles, ao nascerem, vão precisar de confessar Jesus, confessar a salvação. Porque só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo. Jeremias 30, 20, 31, 29, Ezequiel 47, 22, Zacarias 10, 8. Não se esqueça, irmão, não se é salvo porque é bom, porque fez obra de caridade. Não existe isso. O Salvador unicamente é Jesus Cristo. Se Ele não tiver na vida, não há salvação. Por quê? Porque foi Ele que tomou sobre si os nossos pecados. Somente em Cristo poderemos ser salvos. Por isso Paulo morre anunciando aos gentios. Por isso Pedro morre anunciando a Israel. Porque Jesus tem que ser confessado. Ok? Labor produtivo. Isaías 62, 8 e 9. 65, 21 e 23. Prosperidade econômica com abundância. 30 de Isaías 23 a 25. 62, 8 e 9. Aumento da luz solar como meio de produtividade, porque todo o ecossistema será curado. Então, a quantidade que a terra precisa exata de sol, ela terá. O que ela precisa de orvalho na noite, ela terá. Tudo, o ecossistema voltando no seu normal, né, a natureza, né, que geme, que vai ser restaurada, os rios voltarão aos seus leitos, né, o mar voltará ao seu lugar de origem lá, quando a parte seca é separada da parte molhada, as árvores, as florestas voltarão aos seus lugares devidos, que é necessário. Então haverá um ecossistema perfeito. Haverá chuva na hora certa, orvalho na hora certa, sol na hora certa, tudo perfeito. Então lembra quando antigamente, e eu me lembro muito, porque nós tivemos, por parte de uma irmã biológica, nós tivemos uma chácarazinha um tempo, de alguns alqueires, e nós tínhamos um tio querido, que é meu tio Manuel, que eu já falei demais aqui, muito amado, e ele plantava, punha um ranchinho lá no meio da lavoura, e plantava, e aquela era a vida. Ele dizia para mim assim: meu sobrinho, o homem não precisa de muito para ser feliz, basta um ranchinho, e as árvores na frente. Ele era desse jeito. E aí ele plantava arroz, eu me lembro, que o arroz ele pegava essa altura aqui, ó, ou mais. Aquele arroz verdinho. A Rosa deve lembrar disso, né? Porque... E quando o vento batia eu não esqueço essa imagem, batia no arrozal, fazia aquela onda, e aquele arroz verdinho fazia assim. Perfeito, roça de toco, terra fértil, os cachos de arroz viravam assim, ó, de tanta fartura. E agora imagina o que será uma plantação com um ecossistema perfeito, a terra super fértil. Meus irmãos, se a terra que mana leite e mel tem deserto, imagina a terra perfeita. E ela produzia cachos de uva que 2 pessoas tinham que carregar. Imagina o que vai ser a produção de uma terra perfeita, com um ecossistema perfeito. E nesse tempo haverá uma só linguagem. Sabe que o anticristo é imitador das coisas do Senhor, porque sabe que funciona. Então nesse tempo uma só linguagem. E creio que será o hebraico. Isso aí é comigo, eu creio. Porque a língua de Deus, para mim, hebraico é a língua de Deus. Baruch Atah Adonai. Quando você vai em Israel e ouve, pelo menos eu, e aqueles judeus conversando, é perfeito. Quando você vê uma bênção de um rabino, quando você vê que a língua
que Deus trouxe ao seu povo, ela é o hebraico, lá desde da criação. Quando você vai estudar o Gênesis, o primeiro versículo, a pastora Carla esteve aqui falando para nós, né, a hebraísta de primeira, nossa pastora Carla Damasceno. Então, a origem, quando você estuda o primeiro versículo, você encontra o hebraico, Ivrit. Você encontra, então eu imagino que será essa língua. E por que uma só língua? Porque haverá uma unidade. Quando vieram outras línguas? Quando o povo estava unido para fazer aquilo que Deus não queria que fizesse. Então Deus manda a língua para dividir, separar. E por que uma língua? Porque agora é unidade, união. Também, o que é perfeito? Adoração unificada. Vamos lá, Isaías 52. Irmãos, a adoração é tudo. Diante de Deus o meu conhecimento será nada. Diante de Deus as obras serão nada. Tanto é que nós vamos tirar as nossas coroas e depositar nos pés do Senhor. Diante de Deus, Lindomar é quem? Mas diante de Deus a adoração fará diferença. Ser adorador. Por isso que Isaías, aliás, o livro de Apocalipse é o livro das catástrofes, das coisas tão terríveis, mas é o livro da adoração. Toda vez que você fala no céu, aí vem, e todos diziam, bendito o Cordeiro, glória nas alturas, glória, honra, louvor. Qualquer coisa que você falar, o Cordeiro está ali, você vai ver um versículo dizendo, e adoraram, e glorificaram. Irmãos, a glória de Jesus, ela é tão glória, que ao aproximarmos dele, não tem como aproximar sem dizer, bendito seja o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que vive, que reina, que me salvou, que me libertou, glória, honra, louvor, exaltação, Rei eterno, Deus majestoso, a tua voz é como voz de muitas águas, os teus olhos são como tochas de fogo, os teus pés tão brilhantes, tão reluzentes, as tuas vestes como o sol ao meio-dia, Abaxev, Aruvaxamai. Não tem jeito de aproximar dele sem adorá-lo. Por isso você que não está conseguindo adorar ele, você está com um problema, é melhor você confessar o pecado. É necessário confessar o pecado, pelo amor de Deus. Nós temos aprendido lições terríveis no ano de 2020. Ou, aliás, temos recebido lições e talvez não aprendido. A adoração, 52, 1 e 7. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso, nem imundo. O versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu reino, o teu Deus reina. 66, 17. O teu Deus reina. Deixa eu continuar a leitura enquanto você abre lá. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam uma voz, juntamente exultam, porque o olho a olho verão. Quando o Senhor voltará a Sião, clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Aleluia. Versículo 10, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso
Deus. 66, 17, vamos ler. 17 a seguir. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco, a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas dos mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Aleluia. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Não, dá glória de verdade. Nós estamos falando de um povo que adora de verdade. Quando o Senhor convocar as pessoas, elas sairão até das mais longínquas nações, longínquas de Jerusalém, e virão adorar de todo o coração. Os ímpios, os que não adoram, já terá sido extirpado por Deus, nós lemos nos versículos anteriores. Então, se você não é adorador, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Você está desviado do que de fato um servo de Deus é. A Bíblia não diz que Deus procura salvos, a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Porque adoradores são salvos. Adoradores se converteram. Adoradores têm alegria em tempos de tempestade, de ruína e até de morte. Adoram a Deus. Lembremos-nos de Jó. Jó tinha perdido todos os seus filhos, tinha perdido todas aquelas fortunas que estavam sobre a terra, barracões, gado miúdo, gado graúdo, perdido tudo, ficou a terra limpa e a esposa maldizendo, excomungando a Jó. Mas Jó se veste de pano de saco, raspa a sua cabeça, se dobra diante de Deus e diz: Deus deu, Deus levou, bendito seja o Senhor. E o texto é claro, e Jó o adorou. Ará, vacachomai, ratasutai. Se você não adora a Deus, você vai ser como um comedor de ratos, como um comedor de coisas que só desagrada ao Senhor. Não coma ratos, abra a boca para adorar o Cordeiro. Tenha prazer em estender as mãos e adorar aquele que reina, aquele que vive, aquele que nós não merecíamos, mas veio e morreu no nosso lugar, nos salvou, nos libertou. Por isso o Apocalipse 5, 9 a 14 fala que ele comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e eles serão reinos e sacerdotes, e eles o adorarão, estarão sempre, sempre adorando. Você está ligado com Deus? É adorador. Não está adorando? Não está ligado. Está entendendo ou não?
Ou você acha que o pastor é enjoado, que fica mandando, Você vai ver no reino de Cristo, aleluia, o quanto é prazeroso, o quanto é maravilhoso adorar o Rei, glorificar o Senhor. Aleluia. Alguém pode dizer uma frase de amor aí para Jesus? Eu acho que quando a gente vê Jesus pessoalmente, ao vivo, a gente vai ficar calado. Primeiro, contemplando a glória. Eu lembro de um testemunho do Chacaria, que foi o fundador da Full Gospel Businessman Fellowship International. Que é isso, pastor? Adonep Internacional. Ele disse que estava num culto adorando, e a glória foi tão grande, e ele, por causa disso, imagina como será lá. A glória naquele culto foi tão grande, que um amigo dele, de muitos anos que ele não via e amava demais, naquele momento cutucou ele, tipo assim, sou eu. Ele olhou assim e fez assim. E continuou adorando. A glória, nós não temos noção da perfeição da glória de Jesus. Então todas as nações, quando ouvirem, venham adorar o Rei. Aleluia. Adorar quem? O Rei. O Rei está convocando todas as nações para subirem a Jerusalém. Aí é o que o texto está dizendo: sobe num jumento, sobe numa mula, sobe num camelo, vem a pé, em qualquer coisa, e sai em direção, porque vamos adorar. E eu imagino esse culto, estou falando e arrepiando, e pastor, é difícil de arrepiar. Eu imagino como será esse culto. Quero agradecer a todos que saíram dos seus lugares, das suas nações, e aqui estão, para me adorar. Não tem cabimento, meu Deus do céu. Anagura Rachai. Por isso eu quero ir para lá, eu quero morar no céu, aleluia. Ora massa dai, tudo vale a pena se eu não perder essa glória por vir. Aleluia, aleluia. Abram por favor as suas Bíblias. Eu estou imaginando Jesus falando. Abram por favor a primeira pregação de Jerusalém, pastor Marcelo. Abram as vossas Bíblias, Biné. João 14:6, por favor. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Precisa pregar não, já entendi tudo. A vida está presente, o caminho está ali, a verdade está diante de nós. Prepare-se para encontrares com o Senhor teu Deus. E encerrando, haverá então manifesta presença de Deus. Alguém já sentiu a presença de Deus de maneira especial? Já? Como foi seu comportamento quando aquela glória te envolveu? Lá a presença é manifesta em todo o tempo. Ezequiel 37, 27 a 28, Sofonias 2, 2 e 10 a 13, Apocalipse 21, 3. Toda a terra será cheia da sua glória e da sua presença. Outra coisa, plenitude do Espírito. Isaías 32, 13 a 15. Irmãos, quando o Espírito Santo enche a gente, Joel vai se completar nesse tempo, 28 e 29, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Será? Eu imagino como será para aqueles que ainda não se converteram, aliás, que ainda não foram transformados, vendo toda aquela glória. Outra coisa, perpetuidade do estado milenial. Tem que cumprir o milênio, e durante o milênio haverá perpetuidade. Então, esse 1000 anos, o Satanás estará preso e acorrentado. A besta, o falso profeta, tudo já foi para o inferno. Depois é que vai inaugurar com eles, juntos, inclusive Satanás, o lago de fogo e enxofre, que é o lugar eterno permanente para os condenados. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, e Satanás, a besta, o falso profeta, a morte, serão lançados. Nós veremos isso domingo que vem. Então, irmãos, 21:4 de Apocalipse diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Os testemunhos de Jeová falam muito sobre o povo herdar a terra, porque fazem a interpretação errada. A terra que será herdada será no milênio. Após isso aqui, Satanás será solto e haverá algumas coisas que falaremos domingo que vem. Haverá a libertação de Satanás e uma última rebelião, e haverá o julgamento do diabo e dos anjos caídos, e o julgamento daqueles que não foram seus nomes achados inscritos no livro da vida. Você quer estar no milênio? Vale a pena? Então arrumemos nossas vidas hoje. Hoje. Fique sobre os pés. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe Manedli e o Andy desde Honduras. Que Deus abra as janelas dos céus aí para vocês, viu? Mancida Eterna, Giovana Bernardo, Divina Ribeiro. Está agradecendo aqui, muito bom aprender. Amém, irmã Divina. Deus abençoe. Que Deus abençoe. A Josi está pedindo oração para a cunhada Jaqueline de Olino, está grávida de 7 meses, foi internada ontem. Gravidez de risco. Quantos creem, querem que Deus abençoe e faça um milagre? Edmundo está aqui hoje, não? Edmundo. Deus abençoe todos. Vamos orar? Você é um adorador? Mas em qual tempo? Só quando tudo vai bem? Ou você sempre adora? Medita sobre isso. Você está pronto? Será que eu estou pronto? Amós 4:12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Todo momento nós temos que estarmos prontos, porque a gente não sabe. Todo tempo. E eu costumo dizer, se o cristianismo fosse uma farsa e uma mentira, ainda assim seria bom ser cristão. Porque aqui Deus salva, liberta, transforma, cura. Só que não é uma farsa, é uma realidade. Ele está no meio de nós. Ele faz a gente se encher de glória, mesmo nessa terra. Amém? Nós vamos ungir o Emanuel Lucas para o milagre. Para o milagre. Quem crê? Glória a Deus. Maria Célia, bem-vinda desde Goiatuba, minha filha. Deus te abençoe muito. Mãe Eliette, Diógenes Freires de Catalão, muito bem-vindo. Maneide Caliméria. Deus abençoe. Maciel, presbítero, vai ungí-lo, mas nós juntos, em nome de Jesus.
e eu, com autoridade de pastor no Senhor dessas ovelhas, estou, em nome de Jesus, juntamente com o Maciel, ungindo o Emanuel Lucas. Nós ungimos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós colocamos as mãos em nome de Jesus. Estenda as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, faz o teu milagre. Cobracha, abracha, que a mãe dará. Visita o cérebro, visita os neurônios, visita as partes elétricas, a sintaxe, visita tudo. Normaliza o que passa, dai, limpa o que sai. Em nome de Jesus, o milagre. Repreendemos todo e qualquer mal, toda e qualquer enfermidade. Declaramos sarado, curado, abençoado e um grande adorador, um homem de Deus. E o sangue do Senhor é derramado sobre o teu filho, e o milagre aconteça em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar, e vamos aproveitar e orar pelos pedidos. Emanuel, já oramos. Guilherme, filho da irmã Juliana Brandão. Ivoneide, mãe da Milene. José Inácio, papai da irmã Ana, vamos continuar orando. Edson, gripe forte. Mara, Terezinha Pereira, Ilza, mãe do Lafayette, que nós falamos, já oramos também. Jaqueline de Olindo, gravidez. E os irmãos, estenda as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por essas vidas e clamamos o milagre sobre todas estas vidas, repreendendo o mal, repreendendo a enfermidade, repreendendo a anomalia, em nome de Jesus. Traga o milagre, abençoe essa gravidez, unge essa gravidez, faz tudo ser perfeito, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz o milagre, faça o milagre, toca meu Pai, em nome de Jesus. Jaqueline de Olino, confirma, meu Deus, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, meu Deus. Visita Mão Jair e Creuza, Maria Inês, Manildete, Maria de Freitas, irmão Gilberto, Isaltino, Nivaldo, Divina Ivonete, João Batista e família, presbítero Eduardo Antônio. Visita, meu Pai, visita, guarda os irmãos que estão viajando, guarda eles, livra eles de todos os males, esconde na nuvem do teu sangue, na palma da tua mão, guarda aí de estar de volta, abençoe teu povo, abençoe os que oram. Senhor, tira de nós tudo que porventura nos atrapalha para o reino, para estarmos no reino milenial do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tira de nós a praga, tira de nós o mal, tira de nós as setas, tira de nós o pecado, tira de nós a arrogância, a ignorância, arranca da mantuxa da viadai, nos faça prontos para o arrebatamento, nos faça prontos para a volta do Senhor, nos ajude, toma-nos pela mão, oh meu Deus, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelas veredas da justiça, guia-nos por amor do teu nome. Nós escolhemos o céu, nós escolhemos a tua vontade. Renova a igreja, aviva a igreja, renova o internauta, aviva o internauta, opera maravilhosamente, ó Pai, e nos ajude. Queima agora toda a enfermidade nessa coluna, queima, Senhor, arranque essa enfermidade, arranque essa infecção, arranque esse mal, arranque esse caroço, arranca, Senhor, em nome de Jesus. Tira essas dores, tira essa dor de cabeça, esse mal, queima, Nagai, desobstrua essas veias, Senhor, troque esse sangue, receba aí o fogo do Senhor queimando toda a enfermidade, todo mal está, em nome de Jesus, abençoe o culto desta noite, vem com tua glória e faça-se para a tua glória a obra que o Senhor tem, é a nossa oração
oração, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe todos que estão orando agora. Manda o socorro, os milagres, garante a vitória. É a nossa oração em nome de Jesus. E os que concordam vão aplaudir ao Senhor Jesus, dizendo amém. Diga glória ao Rei da glória. Aleluia, aleluia. Hoje na cantina tem misto quente. Na compra de um misto, grátis um copo de refrigerante. Daqueles de cafezinho, não é? Não, é maior. Um copo de refrigerante, tá bom? Lá naquela porta, você pode entrar, acessar para... Pode abrir a porta aí. Aquela porta ali, tá bom? A nossa cantina. Curva a sua cabeça. Valeu a pena? Está feliz com Jesus? E o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a bondade e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o agir, o mover, a presença viva, regeneradora do Espírito Santo, com todo fruto e dons, seja na nossa vida, sejam em nós, agora e para sempre. Os que concordam com tudo que foi ministrado, os que recebem tudo que foi ministrado, inclusive a oração, vão dizer um amém de quem tem fé e é adorador. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus, tome assento. Internauta, de todo jeito, Jesus vai reinar. De todo jeito, a igreja será arrebatada. De todo jeito haverá um futuro, a eternidade. Os que morreram sem Cristo, condenação eterna. Mas os que com Cristo morreram, salvação eterna, reino de glória, céu de glória. Prepare-se. Deus te abençoe. Glória a Deus.